E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu dou uma aula, como é que eu explico os pontos nos nossos cursos preparatórios, o material dos exames das certificações internacionais, o material em inglês, como que eu ensino isso em português, como que a gente consegue conciliar as duas coisas de uma maneira onde o participante do curso aprenda o conteúdo e também aí as possíveis questões que poderiam aparecer no exame relacionados ao tópico, que obviamente serão em inglês, mas aqui nós vamos fazer uma demonstração para você como que a gente concilia a explicação em português com possíveis questões do exame que obviamente serão em inglês, tá bom? O tópico que eu escolhi hoje foi Leverage Buyout, LBOs. Um tópico que muita gente me pergunta, querem saber mais detalhes, muita gente tem uma ideia do que seja o Leverage Buyout, mas não conseguem aí articular ou explicar ele de uma maneira coerente aí, que faça sentido aí todos os passos relacionados ao LBO, Leverage Buyout. Então aqui que nós vamos explicar para vocês como que é isso e também mostrar para vocês como que possíveis questões de exames de certificações financeiras internacionais perguntariam questões que poderiam ser perguntadas nesses exames. Nós vamos também aí mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, vai ser um ponto apenas só para que vocês tenham uma ideia como que eu explico os pontos, o material dos exames das certificações financeiras em inglês. Vamos lá? Ok, friends, então aqui nós temos o Leverage Buyout Model. Coloquei os nomes em inglês, obviamente, tá? Mas o exemplo que nós vamos fazer daqui a pouquinho, ele está em português. Então é isso que nós fazemos. Eu apresento o ponto, apresento o tópico, agora eu vou descrever o que é, mostro um exemplo, tá? E aí depois nós fazemos mais aprendizado com as questões oficiais que os exames das certificações financeiras pedem em cima do tópico. Tá? É esse o processo que nós fazemos. Então vamos lá. O que é Leverage Buyout Model? Né? O modelo de Leverage Buyout. Então é só seguir esses passos. Tá? Raise, borrow, buy, improve, exit, pay debt and calculate the return. Então o que é? Raise é angariar fundos. Tá? Então aqui o primeiro passo no Leverage Buyout é você angariar um certo valor monetário aí com partners. Tá? Esse é o primeiro passo. Então você tem uma ideia brilhante, aí você encontrou aí uma propriedade, por exemplo, valiosa, uma empresa que está em distress financeiro e você acha que é uma excelente oportunidade. Você gostaria de investir, obviamente, não tem o capital necessário. Aí o que você faz? Você fala com friends and family, ou convence pessoas aí a entrarem com capital inicial, que a gente chama de equity, initial equity, né? O patrimônio inicial. Então, vamos dizer aí que nós angariamos 10%. Perfeito. Com esses 10% em mãos, o criador, o indivíduo que teve essa brilhante ideia de fazer o leverage buyout, entra em contato com uma instituição financeira e empresta um outro valor monetário, geralmente bem maior do que foi angariado com os sócios. Tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos dando um exemplo que há um patrimônio angariado de 10% e 90% do investimento que nós queremos fazer foi emprestado. Aí nós compramos, ou buy, um investimento. Então 100% do valor daquele investimento, 90% foi com empréstimo, 10% foi com equity. Aí vem o nome Leverage Buyout. 90% do valor do investimento, né, uma empresa de stress, um imóvel, que seja, 90% foi pago com dívida e só 10% foi colocado com valor de equity. Aí alguém perguntaria, mas a instituição financeira emprestaria 90% do valor? Sim. Com o commitment, né, com o comprometimento de 10% do valor pelo grupo, ou pelos partners, existem instituições financeiras, várias instituições financeiras que entrariam com 90% sim. Tá? Então 10% de engate é um número razoável. 20% então é a norma, tá? Mas varia muito, tá? Varia muito aí de investimento para investimento. Mas anyway, é isso aí, vamos continuar? Então agora a gente comprou a propriedade, comprou aí o investimento. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos increase the value, nós vamos fazer um improvement, nós vamos melhorar uma empresa em distress, nós vamos tirar essa empresa de distress, ela vai produzir mais, ela vai ficar mais enxuta, ela vai ficar mais operacional, tá?
E aí o que acontece? Com esse improvement, se fosse, por exemplo, aí um prédio de escritórios, né, você faz os improvements no prédio de escritório, faz mais eficiente, faz com que ele fique alugado o tempo todo, esse tipo de coisa. Em um certo momento no futuro, X anos no futuro, aí tem a saída do leverage buyout, né, que é o exit. Que aí você vai o quê? Vender o investment, sell the investment. Tá? Aí o que acontece? Vendeu o investimento, pagou, se tiver dívida, né, daquele empréstimo, paga, e o que sobrou é o return dos investidores. É simples assim. Tá? Então, parece um nome muito complicado, leverage buyout, mas na verdade é um empréstimo. Tá? É uma compra de um investimento onde uma grande proporção dele foi financiada com empréstimo. Agora, o que é interessante disso? Por que o retorno disso é atraente em muitos casos? Porque, obviamente, o engate aqui foi de 10%. Né? Então, qualquer venda, qualquer exit que se tenha lá na frente, com um valor maior do que pagou, né, no investimento inicial, o retorno vai ser apenas em 10% daquele investimento inicial e não no investimento todo. Isso que é atraente com relação ao leverage buyout. Agora, o problema seria então se tivesse uma perda na saída, na venda desse investimento, vendesse com perda. Aí, obviamente, se o retorno ele é magnificado, né, no inglês magnified, né, se aumenta o retorno quando tem uma saída com valor positivo, esse retorno também ele vai ser amplificado, essa é a palavra que eu estava procurando, ele vai ficar amplificado no lado negativo também. Então, isso é uma das desvantagens do leverage buyout. Tá? Para calcular o retorno, né, nós usamos aí a famosa IRR, o TIR, né, o TIR, a taxa interna de retorno, ou Internal Rate of Return. É isso. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para a gente, então, fixar esses pontos. Olha aqui esse exemplo aqui. Ó. Angariou 1 milhão com acionistas minoritários, Friends and Family. Né? 1 milhão, muito bom. Aí entrou em contato com uma instituição financeira e falou, olha amigos, eu estou com 1 milhão aqui no bolso, eu gostaria de emprestar mais 9 para a gente comprar esse investimento aqui. Aí a instituição financeira vai lá e emprestou os 9 milhões por 6 anos, nesse caso. Muito bom. Pegamos 10 milhões, 9 do banco, 1 dos acionistas e compramos aí um prédio de escritórios. Esse é o exemplo. Tá? Aí vamos supor aqui, para facilitar o nosso exemplo, que o cash flow desse prédio de escritório, todo o dinheiro arrecadado, depois de pagar as despesas, investimentos, etc., o que sobrou, ele é usado para pagar a dívida. Tá? Então não sobra nada para os acionistas desse prédio de escritório em termos de aluguel, mas também não tem despesa nenhuma. Tá? Ele durante 6 anos, todo o lucro, todo o cash flow é usado para pagar a dívida. Muito bom. 6 anos depois, vende-se esse prédio de escritório por 20 milhões, né? O dobro, né, do que se pagou. E lembrando a você que aqui no caso não tem mais dívida, né? Pelo exemplo que eu fiz aqui, a dívida foi sendo paga com o cash flow gerado pelo prédio de escritórios, né? Então ali o investidor ali no final ele pegou o 20 milhões, foi o que ele fez nesse investimento. Então ele fez o dobro de retorno. Qual foi o retorno? Tá? Então aqui você pode fazer ele de duas maneiras, o retorno. Tá? A gente pode fazer o cálculo do IRR, né? Nós podemos fazer o cálculo normal do IRR, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ou depois eu vou mostrar para vocês aí uma técnica, uma regra aí que pode ser até bem útil para vocês no dia do exame, tá bom? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer aqui o cálculo? Bom, vamos fazer aqui, tá? Vou fazer aqui para você, ó. Então, foram colocados o quê? Tá? Foi menos 10 milhões no ano 0. Depois, no ano 1, não fez nada. Né? No ano 2, também não. Né? No ano 3, não. No ano 4, nada. No ano 5, nada. E no ano 6, fez 20 milhões. Tá? Então, é essa a ideia. Tá? Que foi pago 10 e esperou aí 6 anos para receber 20. Qual foi o retorno? Então aqui é um simples IRR, tá? O Internal Rate of Return, ou TIR, se você for colocar no português. E aí a gente aplica aqui facilmente na fórmula, tá? Desse cálculo aqui em 6 anos.
aproximadamente 12% de retorno. Tá? Foi o que nós fizemos aí. Então, 12% de retorno nesse leverage buyout. Um retorno bom, um retorno razoável, até bom, né? Mas pelo risco que tem, é um pouco, na minha opinião, isso é uma opinião, baixo, 12%. Tá? Porque vocês conseguiram sair 12% em outros investimentos com muito menos risco que esse. Tá? Então, realmente aí, nesse caso, não. Então, o que poderíamos ter para melhorar um pouco esse retorno? Vender por mais, ou vender pelo mesmo valor um pouco mais cedo, né? Aí tem todas essas características do leverage buyout. Agora, se eu disser para você que daria para você calcular esses 12% rapidinho, sem ter que fazer uma fórmula de IRR, de TIR, não precisava nem da calculadora financeira. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero te falar aqui da regra dos 72, do 114 e do 144, tá? Essas regrinhas aqui, elas podem ser bem importantes, aí podem ser até bem úteis para vocês, tá? No cálculo aí de retorno, no retorno que você vai ter em determinados investimentos, tá? E agora eu quero que você veja então aqui melhor. Vamos lá. Então aqui, ó, se forem dobrar o seu investimento, que foi no nosso caso aí, nós dobramos de 10 para 20, você aplica a regra dos 72. 72 dividido pelo número de anos é o que você tem de retorno para dobrar o investimento. Então, se a gente pegar 72 e dividir por 6 anos, nós vamos ter o quê? 12, né? E 12 foi o que nós encontramos, 12% foi a taxa de retorno. Se o investimento fosse 30, né, essa saída dele fosse 30, quer dizer, nós triplicamos o valor daquele investimento, aí nós pegamos 114 e dividimos por 6, foi o tempo de investimento para ter o retorno. E se tivéssemos quadruplicado, tivéssemos saído a 40, né, vendido a 40 milhões em vez de 20, nós teríamos quadruplicado, aí seria 144 dividido por 6 anos, seria o retorno. Tá? Então a gente vai mostrar aqui para vocês rapidinho que dá, como é que a gente faz esse cálculo. Tá? Então aqui, ó, você veja aqui, nós temos 10, né, os 5 anos sem ganhar, e no último ano, sexto ano, nós fizemos 20. Agora então, se eu dobrei, né, é só eu fazer então aquilo que eu falei para você. Tá? É 72 para dobrar o investimento, seria então 72, tá? Aqui vamos colocar lá, tá? 72 dividido por 6, né? Que daria 12%. Tá? Claro, 72 dividido por 6 dá 12, tá? Mas aí essa é a intuição, aí você pega e coloca um percentual, porque isso aí, esse número 12 é o retorno, tá? Isso é a mecânica na matemática desse processo, tá bom? Então tá aqui, ó, e nós fizemos o cálculo, essa aqui é a fórmula do IRR, tá? Que eu coloquei aqui, olha lá, eu coloquei e deu 12%. Então vamos triplicar o investimento. Triplicar a gente coloca por 114, né? 114. E no caso aqui nós vamos dividir por 6, que são 6 anos. Então no caso aí, deu aproximadamente 19%, tá? Vamos ver quanto é que fica, quanto é que saiu, quanto é que nós vamos fazer no cálculo, né? Aqui deu 19%. Fazendo o cálculo do IRR, tá? Quanto que seria? Eu vou só tirar aquele 20 e colocar 30, tá? Olha lá, deu 20%. Claro, se a gente colocar aqui 2, 3 casas decimais, tá? É igual 20%, aqui deu 19%, quer dizer, deu bem próximo. Então você vê que essa regra de aproximação que nós estamos fazendo aqui, ela não é tão ruim assim, ela não é perfeita. Quanto menos o tempo, mais próximo a regra fica. Então, por isso que no double, a regra dos 72, ela funcionou bem melhor. Já no triple, deu uma diferençazinha. Obviamente, no quadruple, vai dar uma diferençazinha também, tá? Vai dar sempre um pouquinho menor a nossa, tá? O nosso cálculo vai dar sempre um pouquinho menor. Então, vamos ver se eu quiser quadruplicar, eu pego 144 e divido pelo número de anos, no nosso caso foi 6. Então, deu 24, aqui você esperaria um pouquinho mais. Você joga ali, ó, em vez de 30, nós vamos colocar 40, e aí deu 26%. Então, é só você lembrar, né? Claro, aí
quíntuplo, sextuplo, etc., obviamente teriam regras, mas aí no mercado essas são as mais usadas, de duplicar, triplicar e quadruplicar o seu investimento. Então é só você fazer essas regrinhas aí que eu falei, a regra do 72, do 114 e do 144, tá? E dá uma aproximadinha de leve, um pouquinho, né? Levanta só um pouquinho o valor que você conseguiu no cálculo da regra, e esse é exatamente ali, bem próximo, quase exatamente o valor do TIR, do Internal Rate of Return. Bom, então, friends, é isso, tá? Isso aqui foi uma aulinha de Leverage Buyout, tá? Explicando para vocês aí o que é, mostrando um exemplo aí bem simples, ainda por cima aí de bônus, mostrando uma regrinha aí do 72, do 114, do 144 para você impressionar seus amigos aí, tá bom? Tô ficando por aqui, então isso aqui é uma ideia para vocês de como são as nossas aulas. Se você gostou, eu peço aí que vocês entrem em contato conosco, adicionem o canal, fiquem aí alertas, porque a gente está sempre colocando updates, novos vídeos, tá? E opiniões de vocês são muito importantes, tá? Então, se tiver algum tema que você gostaria de saber um pouco mais, gostou da maneira que eu explico, entre em contato, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, fala, professor, gostaria de saber um pouco mais sobre isso, e eu certamente farei o vídeo explicando, tá bom? Obrigado e até o próximo.